Fala pessoal, beleza? Boa tarde. Vamos ao nosso recap de hoje, tá? Mini índice, contexto e movimentação do preço. E temos conversado aqui, né, sobre melhores trades, né, pessoal? Ali, retomando a ideia do diário, né, da manhã, a gente esperava algum tipo de continuidade, né? Mas o mercado tinha que nos dar, né, alguma boa razão, né? Falamos ainda, né, no estudo da manhã de esperar algum tipo de continuidade alvo, né? Que o mercado pagasse, por exemplo, algum tipo de projeção de alvo. Ele acabou pagando, né, só projeções micro, né, ficou devendo inclusive esse primeiro alvo aqui, né. Então o preço acabou não alcançando, por exemplo, né, movimentos mais amplos, né. Tinha esse terceiro alvo pouco abaixo aqui, né, aqui continua ainda, né, um cenário mais vendedor. Barra de hoje, né, pessoal, uma barra que fez uma boa referência para a gente na hora que ela se formou foi a própria barra 1. Uma outside bar, né, vem acima da máxima da barra 10, fecha bem abaixo de vários outros fechamentos, então a gente esperava algum tipo de continuidade, né, com ou sem correção. A correção acaba sendo esse pavio aqui, né, que ficou na própria barra, tá? Então aqui, né, acaba sendo uma possibilidade, né, da gente pensar, né, em mais um dia, né, de que a probabilidade dessa barra leva a algum tipo de continuidade. Então, uma lembrança, né, favorável a vocês. Quanto à contagem de barras aqui, né, H1, perda de mínima, aqui H2, perda de mínima, bem aqui H3, tá? Então, aqui nessa região aqui, a gente consegue um pouco mais de explicações, né, aqui no 15 minutos. No próprio 60 minutos, né, a barra que faz referência para a gente a uma boa leitura foi a própria barra 1. Aqui no M15, pessoal, a gente bateu um papo também, né, sobre esse tempo gráfico aqui na parte da manhã. Tivemos uma outside bar de alta, mas vejam que o fechamento dela foi sobreposto. E aí, mais uma vez, eu retomo a lembrança de vocês, né, de um dia que a barra do 60, né, semana passada, a barra 1 do 60 também foi uma outside, mas ela também fechou como essa barra, fecha com barra sobreposta. E aí a continuidade dela ficou bastante comprometida. E aí a barra 2, né, acaba fazendo uma 2BR, né, uma reversão de duas barras. Quando, né, uma barra de alta é revertida logo na sequência por uma barra de baixa, a gente chama isso daqui de 2BR. Aqui teve mais uma, né? Ela reverte, né, inteiramente essa barra, inclusive mais algumas outras barras, né? Então aqui a gente teve uma 2BR. Aqui, né, ainda pela barra 1 dos 5 minutos, eu ainda estava pensando em compra, né? A gente já chega até lá. Aqui no M15, né, aproveitar aqui para bater um papo sobre uma dúvida de um dos amigos. Aqui, pessoal, a gente tem, né, o mercado em tendência, né? A gente viu aqui ó, que o mercado estava em tendência, clara tendência, né? Movimentação. Ó. Quantos fechamentos você tem aqui abaixo da média, né? Então a gente trabalha isso daqui como tendência. Fica mais fácil a gente ganhar dinheiro, né, na ponta vendedora. Aqui acabou gerando a POC acabou gerando um bom problema, né? Barra de rompimento, continuidade um doji, né? O que não é interessante, barra de rompimento, continuidade uma barra de reversão, né? Um preço de fechamento de reversão, né? E o mercado acabou conseguindo uma boa movimentação. Aproveito aqui já para a gente bater um papo sobre a dúvida de um dos amigos, né? Que aqui barra saindo da 20, né? Aqui barra saindo da 9, então aqui né, ainda seria um trade interessante. Teve uma grande correção? Teve, né? A gente já fala sobre ela. Aqui teve um micro canal de alta, e esse micro canal foi interessante. Sempre falo para vocês tentar né, vistoriar essa ideia da força do micro canal. Esse daqui ó, deixou alguns gaps, inclusive né, esse pequeno gapzinho ó, continua aberto. Né? Então, quando ele tem esses gaps, muitas vezes a entrada de L1 né, ela não vai ser uma boa entrada tá, para a gente. Por quê? Porque a pressão que veio para a movimentação de alta ela é diferente da pressão de lateralidade. Lembrem, o gap de média é um setup de venda tá, para um pullback. Então, muitas vezes, quando a gente tem muita pressão, é melhor a gente encontrar mais razões tá, para estar buscando realizar essa venda. Então, aqui você tem né, um bom microcanal de alta, certo? É um microcanal. Então, aqui eu tenho uma L1. Retomou máxima, perdeu mínima pela segunda vez. Aqui foi uma venda de L2. A venda de L2 né, contra um microcanal muitas vezes ainda não é né, a nossa melhor opção. Quando a gente tem um ciclo muito forte, que é um microcanal, e a gente tem razão ainda para vender, por exemplo, como um setup de um gap de média, e lembrando, tá, pessoal, o setup de gap de média, assim como o MTR é narrado pelo AL, como um trade lento. Muitas vezes esse trade ele vai derivar né, de alguma outra estrutura de venda. Né? Então, pensando nisso, né, microcanal, força extrema, L1, né, retomada de máxima, perda de mínima, L2, né, retomada de máxima, tá? Aqui já teve, né, retomada de máxima, né? Então a gente já tem, deixa eu só rabiscar aqui de novo, ó, L1, H1,
L2, H2, L3. Né? Então aqui a gente está numa L3. Se é uma L3, é uma wedge. Então, como a gente já fez aquele estudo, né? Acho que agora, como falei, eu pretendo abordar um pouco mais com vocês isso daqui, ó. Opa, Luciano, teve uma movimentação de alta, teve uma correção. Movimentação de alta, uma pequena correção. Movimentação de alta. O que que é isso daqui, pessoal? É uma wedge. Então a L3 seria a venda mais segura por conta desse ciclo ter sido um ciclo bom, né, e não ter sido uma movimentação, né, fraca. Tá? Se tivesse sido uma movimentação, um microcanal como esse daqui, ó, né, onde você não tem gaps abertos, onde as barras fecham mais sobrepostas, né, aí sim, você tem uma barra que se destaca. Aqui não, as barras foram inclusive, né, crescendo até essa barra, perdendo força somente aqui. E todos os fechamentos das barras, pessoal, foi acima de máxima de barra anterior. Então esse microcanal é um microcanal muito mais forte do que este microcanal, tá? Só para a gente relembrar que não é qualquer microcanal. Então isso a gente dosa. Essa é a dificuldade de um robô, né? Por exemplo, para quem trabalha com programação, eu tenho alguns robôs que trabalham nessa ideia de microcanal. Se sai bem? Não, porque nesse cenário aqui, quando ele vai tentar buscar retomada, acaba não sendo legal, tá? Então eu precisaria, né, que ele lesse também, né, e compreendesse, né, esse fechamento das barras. É possível? É possível também, tá? Hoje já é possível a gente marcar, por exemplo, o quanto da barra, né, a gente quer que feche acima, né, da movimentação via código. Mas ainda assim dá um certo trabalho, né, de você e fora a crença, né, que você tem que acreditar que todos os trades do robô ali serão, né, bem sensatos. Quanto à localização, né, isso ainda é impossível. Tá? Então a gente vem aqui agora para o M5, né, para a gente conversar um pouco mais sobre o dia de hoje. Barra 1 do dia, pessoal, só retomando aqui, ó, temos a barra 1 do dia como uma OB de alta. Essa OB de alta, né, ela veio de uma movimentação e localização muito interessante. Né? Essa localização aqui, ó, era um microcanal, uma possibilidade de wedge que a gente já havia deixado, né? Assim como essa outra possibilidade de wedge. Então, como já tinha algumas possibilidades de wedge, ele sai de uma localização que para nós é interessante. Por quê? Porque o wedge, né, na maioria das vezes, o que a gente vai ver? A gente vai ver uma correção TBTL. Se é uma correção TBTL, barra 1, ótimo outside, fechando acima de algumas máximas, o que eu esperava? Eu esperava uma pequena correção, uma barra de alta por aqui, para eu entrar para pegar pelo menos uma nova máxima, quem sabe a VWAP do dia. Não foi o que aconteceu, mas foi aquilo que a gente conversava pela manhã. Estava aguardando alguma barra de alta para participar da movimentação. Como, né, a ideia era uma TBTL, uma correção de 10 barras, duas pernas, qualquer ponto que ficasse acima da mínima da barra 1, tivesse algum tipo de barra de retomada, daria para eu entrar aqui acima de máxima de barra, visando, né, uma continuidade pela própria outside. Hoje isso não deu certo, na maioria das vezes dá. Aqui também ressaltei um dos pontos que era interessante para vocês, né? Geralmente não é interessante a gente tentar pegar a continuidade direta dessa barra, por quê? Porque ela é contra a tendência, a 9 está abaixo da 20, a 20 está abaixo da 50, a 200 está passando aqui, então acaba não sendo geralmente barra de continuidade imediata, é diferente da barra dos 60, a barra dos 60 eu esperava já continuidade imediata, veio com correção, tá? Mas eu esperava, a dos 60 sim, eu esperava, né, uma movimentação um pouco mais imediata. Tanto que, né, quando eu vi aquela possibilidade da barra dos 60 começar a fechar daquele jeito, a minha venda acabou sendo aqui, né? Eu acabei vendendo quando fechou como microcanal. Microcanal tem probabilidade melhor de rompimento do que lateralidade, né? Então as barras aqui, apesar de barras sobrepostas, ainda assim eram microcanal, então eu acabei vendendo aqui, né, um pouco mais cedo, né, do que a movimentação, visando a princípio o primeiro alvo dessa movimentação, que ficou bem aqui, segundo alvo dessa movimentação, né, alvos intraday, a gente já conversou sobre isso, até porque, né, que a gente trabalha alvos intraday. O primeiro alvo ficou aqui, demorou para pagar, né, a gente sabe disso na parte da manhã ali. Segundo alvo aqui, né, e terceiro alvo, né, ficou, né, devendo ali. Mas voltando para essa movimentação de hoje, primeiro e segundo alvo, né, alcançados, pagou alguns alvos. Ainda dentro dessa movimentação, fiquei, né, durante toda essa movimentação de correção, conversamos sobre essa wedge, uma movimentação de 3 puxadas, né, uma, duas, 3 puxadas. Como eu falei, agora a gente vai abordar um pouco mais essas wedges, né, que são às vezes um pouco mais difíceis de ver. Quer um pouco mais de clareza? Coloca no minuto. Você vai ver isso aqui de maneira bem clara, né? Essas correções, toda essa barra de baixa, né, voltando e tendo continuidade, né, dessa maneira. Eu sempre, né, avalio o rompimento. Aproveitando, né, para falar sobre o stop, que um dos amigos pediu. Stop, né, acima dessa máxima. Por quê? Porque qualquer ponto, né, acima dessa máxima, né, é um topo mais baixo. Vocês concordam comigo? Aqui eu ainda tinha 200, né? Lá no 15 minutos eu ainda estava abaixo das médias, né? Lá nos 60 minutos
eu tinha tido já aquela excelente barra. Então, sim, fazia sentido para mim permanecer no trade. Outro ponto, nenhuma barra, né, aqui conseguiu fechar acima da wedge, muito menos ter continuidade, tá? Então, valia a pena permanecer aqui no trade. Outra possibilidade de venda era o próprio gap de média. Aqui só teve o de uma barra. Retomou a movimentação de queda. Quando que teve outro gap de média, Luciano? Bem aqui, a gente já chega aqui. Depois aqui, né, o mercado tendo, né, uma movimentação de wedge, uma movimentação de 3 puxadas, a gente trabalha, né, claro, o ponto de inflexão dessa movimentação. Se tem ponto de inflexão, tem perna 1, pullback, perna 2. Né, se conclui quando tem a nova mínima e tem a correção. Então, o fim da perna 2 foi aqui, tá? Beleza, Luciano. Mais uma dúvida de um dos amigos hoje pela manhã. Muitos dos movimentos eles terminam em wedges. Perfeito. Observação perfeita, tá? Uma, né? Duas, tá? Até aqui, ó. 3 puxadas. Estou vendo a correção na própria barra, certo? Mas eu consigo visualizar, e vocês também, uma movimentação de 3 puxadas. Renovou a inflexão, perna 1, perna 2. Tá, cumpriu aqui a movimentação da wedge, perna 1, perna 2. Né? Por quê? Porque é uma micro wedge, tá? Perna 1, né? Perna 2, perna 3. Ponto de inflexão tá aqui. Renovou, ele acabou cumprindo. Vejam que acaba dando certo. É um pouco mais difícil de visualizar, mas vale todo o esforço, tá? Que vocês puderem ter. E parabéns, né? Porque um dos amigos já visualizou isso daqui hoje e me mandou, né? A marcação dessa pequena wedge. Vamos agora ao gap de média, né? Aqui conversamos que pela manhã ainda não tinha sido gap de média porque era apenas uma barra, a outra barra pegou. E aí a gente tem que ser caxias, né, nesse ponto, porque aqui realmente tem que ser... Ah, Luciano, é duas barras? É duas barras. E aqui, pessoal, a gente tem outro microcanal, ó, né? Microcanal, ó, tá? Barras menores, barras ampliando de tamanho, e bem aqui você tem uma L1. E aí a própria L1 dessa vez, ó, já trouxe essa boa movimentação aqui de queda. Qual que é a diferença, né, pessoal, principal daquele gap de média do 15 para esse gap de média do 5, né? Deixa eu só colocar um pequeno retângulo aqui para a gente visualizar isso daqui, ó. Aqui, pessoal, ó, esse momento aqui, ó, desse gap de média, lá no 15 minutos, né, ele acaba sendo ainda, né, uma movimentação, né, que está ainda muito abaixo da média, né? Aqui você ainda está abaixo de todas as médias. Aqui, quando você está vendo essa correção, né, essa movimentação aqui, né, ela já aconteceu nos 5 minutos o gap de média, e o gap de média dos 5 minutos pode tentar se estender para o gap de média do 15. E aí o gap de média do 15 ele pode tentar se estender, por exemplo, lá para o gap de média lá do 30, né, e posteriormente para o do 60. O 30 eu realmente não acompanho, para mim não faz sentido olhar, tá? Mas a ideia é que o mercado ele vá, né, estendendo essas movimentações. E aí, o que a gente pode fazer aqui no 15? Ó? Vamos dar uma olhada aqui em quando, né, ele estava fazendo, né, esse gap de média agora aqui no 15 minutos. Para a gente ver, né, como que o preço se encontrava, né? Acho que eu vou ter que fazer a marcação aqui no próprio 15, né? Porque senão ele não vai estender esse tempo gráfico aqui. Mas vamos fazer a marcação aqui, né, só para a gente poder visualizar, né, a ideia do triplo screen. Né? Aqui no triplo screen, né, a gente vê um ótimo fechamento de alta. E aí vender, né, exatamente contra um bom fechamento de alta, né, as coisas se tornam um pouco mais complexas. Né? Aqui eu tenho um excelente fechamento de alta. Quando a gente estava falando lá do 15, né, dessa movimentação, apesar de eu ter também, né, um bom fechamento de alta para ter esse retorno, né, aqui de duas pernas, aqui, né, eu já tinha tido também, né, um gap de média. Então a gente já vinha de uma movimentação um pouco mais cansada que volta a ser tendência. Esse gap de média aqui, né, ele tem uma movimentação, né, de clímax vinda de um fundo duplo. Né? Quando a gente estava falando, né, ainda na parte da manhã, que compradores, né, e inclusive, né, da possibilidade de bandeira de alta em forma de fundo duplo finalizar, né, uma tendência, esse gap de média aqui ele tem um contexto, tá, para essa finalização aqui. Inclusive, né, para que ele possa ser, né, uma possibilidade de tentativa de uma movimentação mais ampla de alta. Por quê? Porque ele tem um contexto. O do 5, Luciano, ele tinha esse mesmo contexto? Vamos dar uma olhada. Você tinha aqui, né, exatamente o mesmo contexto, né, já de uma movimentação, né, com um próprio, né, fundo duplo, né, muito bem visualizado? Aqui ainda não. Né? Aqui, na verdade, o gap de média construiu essa movimentação. E aqui, pessoal, aproveitando para falar
com vocês um pouco, né, sobre mais uma dúvida de um dos amigos, que foi, né, aquilo que a gente falou, que normalmente, né, finais de tendência são, né, bandeiras de alta em forma de fundo duplo, tá? E aí um dos amigos tinha pedido para eu conversar um pouco sobre, né, essa barra aqui, ó. Essa barra, né, que é uma inside bar, né, o AL, né, visualiza como essa barra, né, como uma barra de rompimento. Como assim, Luciano, uma barra de rompimento? Ela é uma barra que, se você olha em tempo menor, ela é um estreitamento, né, de uma movimentação. Então, quando você tem uma inside, numa boa localização, com contexto, e o que é todo o contexto, Luciano? É ter tido tendência anterior, ter tido a expressão dos comprados aqui com gap de média, ter tido o teste da mínima da tendência, que pode ser um fundo duplo mais baixo, pode ser igual, pode ser mais alto. O mais alto para comprar é o melhor. Então, essa inside, com essa região de POC, aqui acabou sendo, né, um bom ponto de entrada, tá? Isso daqui desenvolve em micro canal. Olha, vejam que aqui tem um contexto bem legal para compra mesmo posterior. Ó, micro canal de alta, L1, falha, né, de L1 direta. Então aqui você esperaria pelo menos uma, né, duas pernas de alta, tá? Então aqui você já tinha, né, uma possibilidade de compra também. Teve rompimento, né, você pode trabalhar a projeção de alvos, né? Então aqui, né, depois, né, com mais uma vez, tá, pessoal, essa movimentação aqui ela só faz sentido, né, depois que você já tem o gap de média, tá? Como falei antes, se não acontece o gap de média, você quer testar algum tipo de fundo duplo, porque você quer participar antes da primeira expressão dos comprados, né? Quando você quer fazer isso, você faz no risco. Você nem espera a retomada de máxima, tá? Então aqui eu vou colocar num minuto, ó, só, né, para a gente visualizar, né, o pequeno modo rompimento. Né? O UAU ele visualiza essa movimentação, né, dessa maneira. Acaba sendo, né, um pequeno modo rompimento. Tá? Não fica muito bem desenhado porque alguns pontos aqui, né, acabam perdendo um pouco a movimentação aqui. Né? Se você fizer do 5 para o 1, do 1 para o 5, você vai ver que isso daqui não fica muito bem. Mas ele visualiza isso daqui, ó, como um pequeno triângulo, né? Um pequeno modo rompimento, realmente. Né? Então, quando esse triângulo se fecha, né, quando ele chega na extremidade dele, ele pode ter, né, um rompimento, seja de baixo ou seja de alta. No caso, o nosso contexto nos levava à possibilidade, né, de um rompimento de alta devido ao gap de média, toda a movimentação anterior. Tá? Então, no 15 minutos, uma grande diferença que tem, né, para essa movimentação aqui, para aquela, né, é que aquela segunda movimentação ela já tem contexto. Tá? Lá nos 5 minutos ele construiu todo o contexto, ele construiu o gap de média, fez um fundo duplo, bandeira de alta em forma de fundo duplo, teve rompimento e isso daqui ainda tem possibilidade de pagar essa projeção de primeiro alvo aqui, ó, tá? Desse pivô maior. Por quê? Porque já teve, né, algumas barras aqui fechando acima, já tem gap, né? Então essa movimentação ela já vai ficando com uma certa possibilidade, né, até mesmo de trazer o mercado aqui para uma terceira puxada, tá? E aí ele pode ainda, né, terminar a terceira puxada e isso daqui se tornar uma bandeira de baixa, tá? Mas ainda assim, né, essa movimentação fica, né, com a chance, né, de vir buscar algumas projeções aqui ainda assim. O primeiro alvo exato já foi, né? E o segundo alvo, né, seria ali basicamente na wedge. Então a diferença, né, desse gap de média é que esse gap de média ele vem de uma localização onde você lá no 5 já tinha tido expressão. O primeiro gap de média do 5 ele não vem, né, de toda essa mesma movimentação. Então tem uma diferença entre os tempos gráficos, tá? Só retomando, o que eu estou querendo dizer? Esse gap de média, né, ele ainda não tinha todo esse contexto construído. Esse foi o primeiro gap de média. Dos 5 minutos, ele é a primeira movimentação de expressão dos comprados, perfeito? Essa movimentação teve uma boa reação ao fundo duplo. Ele cumpriu a premissa completa do gap de média, que ele inclusive pode iniciar uma MTR, uma reversão majoritária de tendência. Então, se essa movimentação aqui, que é essa expressão, pode gerar uma reversão majoritária de tendência, o segundo gap de média ele já fica um pouco mais prejudicado. Também, né, claro, pelo microcanal, pela bandeira de alta em forma de fundo duplo, pela mudança de estrutura. Então, o segundo gap de média aqui, ele já era um pouco mais perigoso, tá? Mas ainda assim, né, voltando aqui aos 5 minutos, e voltando aqui, né, ao desenho, né, da própria wedge. Deixa eu tirar essa marcação aqui do diário. Voltando aqui ainda para essa movimentação da wedge, pessoal. Ó, movimentação de uma, certo? Movimentação de duas, movimentação de três puxadas. Então, se eu tenho uma wedge, eu tenho uma movimentação, né, que é uma possibilidade de bandeira, né, de baixa, tá? Em forma de cunha, tá?
no caso aqui, né, uma movimentação de 3 puxadas. E isso aqui, né, seria, né, a possibilidade melhor, né, de você estar buscando, né, um padrão de venda. Por quê? Porque aqui, né, aqui eu só liguei lá porque aqui é mais fácil de visualizar. Mas aqui, pessoal, né, se você visualiza essa movimentação de microcanal e ele for muito bom, não venda L1, tá? Não venda L2. Quer vender? Talvez L2 ou L3, tá? Mas vendeu L2, né, e a L2, né, não foi, visualiza se você tem mais algum contexto, tá? E aí, a partir do contexto, você busca se está tendo rompimento e continuidade ou, né, se o preço parou, né, de se desenvolver, barra de rompimento, barra de continuidade, né, faltou, né, o preço vindo aqui. O que mais você tinha aqui como resistência? A 200, né? Muitas vezes ela atua como, né, resistência ao preço, tá? Então, são diferenças sutis, né, mas essa movimentação, né, soando aqui, né, como uma possibilidade de bandeira de alta com forma de fundo duplo para final de uma tendência pós aqui a expressão dos comprados, essa movimentação aqui já podia, né, iniciar um MTR. Então, a venda depois dela, né, seria mais complexa. Era muito melhor você pegar a compra aqui, né? Se você quer comprar, aqui é a hora, né? Porque aqui ele construiu todo o contexto necessário, né, para isso, inclusive com fundo duplo mais alto, tá? Então, para compra aqui, para mim, a partir desse ponto, né, faria mais sentido, porque ele cumpriu tudo aquilo de livro que é a pretensão, né, de um gap de média. Um teste da mínima da tendência e o início de uma fase mais lateral ou, né, de uma reversão majoritária de tendência. Beleza? Valeu, pessoal, para o estudo de hoje era isso. Qualquer dúvida, deixem aí. Um abraço para vocês aí e até amanhã.